Olá, turma do sexto ano! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem e estejam acompanhando as nossas aulas, né, durante a nossa semana aí, e que você esteja por dentro de todos os conteúdos que nós estamos ministrando para vocês. Espero que vocês estejam bastante atentos nas nossas aulas e eu preciso que você, esta semana e na próxima semana, fique bem atento aos nossos conteúdos, pois serão conteúdos de revisões. Isso mesmo, conteúdo de revisões, onde nós vamos estar, né, aí fazendo uma revisão de conteúdos que nós já estudamos semanas anteriores. E para você me acompanhar nesta jornada de hoje, que é a nossa aula de revisão sobre elementos da narrativa, eu preciso que você pegue o seu livro de português, onde você vai abrir ele na página número 8 e número 9. Onde lá na página número 8 e número 9, nós estamos abordando o conteúdo de elementos da narrativa. Quais foram as duas narrativas que nós trabalhamos durante essas semanas passadas? Você está lembrado de quais foram os dois gêneros, né, textuais que nós trabalhamos? Tá lembrado? Não acredito que você não está lembrado. Então vamos lá relembrar. Nós falamos sobre o gênero fábula, lembrou? Nós estamos falando sobre o gênero fábula, né? E também estamos falando sobre o gênero parábola. Deu aí para relembrar que nós estamos falando sobre o gênero fábula e o gênero parábola? Pois então, dentro desses dois gêneros textuais, existem os elementos essenciais da narrativa, né? Que são o que, professora? Eles são classificados como? Como o enredo, como o narrador, temos os nossos personagens, o tempo, o espaço, onde está acontecendo ali. Então, dentro da fábula e dentro da minha parábola, eu vou ter estes elementos essenciais de uma narrativa, ok? E o nosso ponto hoje é falar sobre eles, tá bom? Eu preciso que você só relembre que fábula, né, são personagens o quê? Quais são a presença lá dos personagens? São seres humanos? É isso mesmo? Não, são animais, né, que praticam ações de seres humanos, né? Então, senhores, quando eu tiver uma fábula é porque eu tenho a presença de animais onde praticam ações de seres humanos, né? Dentro lá nesse meu texto, nesse gênero textual aí, no final dela contém uma lição moral, né? Que é um ensinamento que é levado para a vida. Já lá no meu gênero parábola, eu tenho o quê? Personagens, mas esses personagens são o quê? Seres humanos mesmo, né? Onde eles estão ali mostrando, praticando o ensinamento para levarmos para a nossa vida, beleza? E dentro desses dois, nós temos os nossos elementos. E hoje nós vamos começar falando lá na página 8, no Aprenda Mais, ó. Página 8, Aprenda Mais, onde nós temos esse quadro esverdeado aí no livro de vocês. Nós vamos estar falando sobre os elementos essenciais da narrativa, tá bom? Temos lá então o nosso enredo, né? O que é o enredo? É o conjunto, tá bom? De acontecimentos, de fatos, tá? Que são praticados dentro da narrativa, tá bom? Então, o que é o enredo? É o conjunto de acontecimentos e fatos que é passado ali dentro daquela história, dentro da narrativa. E nós falamos sobre o gênero fábula e parábola, ok? Então, enredo são os acontecimentos daquela narrativa ali que está acontecendo, ok? Aí, dentro desse enredo pode acontecer o conflito, um clímax, né? Um desfecho,
Por quê? Porque aí é o conjunto de acontecimentos, por isso que é classificado em enredo. Aí nós temos o nosso tempo. O que seria o tempo, então? O tempo é quando a história acontece, tá bom? Quando a história acontece, em que época, tá bom? Aí onde você pode perceber ali a passagem desse tempo, tá? Onde está sendo citado lá na narrativa, tá bom? E a duração desses fatos lá que está acontecendo. E isso determina o meu tempo, ok? Espaço. Espaço. O que seria o espaço, então, aí, professora? Corresponde ao local, tá bom? Ao local onde se passa a história, tá? Então, o local que se passa a história, ele é chamado de espaço, tá? Tempo é o quê? Quando está acontecendo a história, quando está acontecendo, em que época está acontecendo. Enredo é o conjunto de acontecimentos, de fato dessa história. Ok? Aí nós temos lá os nossos personagens, né? Está contido na página 9, também lá no item Aprenda Mais. Lá na página 9, no Aprenda Mais, você vai encontrar os personagens, né? Dentro de uma história, existem os personagens, né? Eles desempenham papéis diferentes dentro da narrativa, né? Você tem lá o personagem que ele é classificado como protagonista, né? O que seria ali o protagonista? É aquele que mostra os seus valores, os seus objetivos, as suas ações, né? Elas são bem destacadas, são bem vistas, né? É considerado ali o mocinho da história, o herói da história, né? Já o antagonista, que também é classificado como personagem, ele é aquele oposto do protagonista. É o contrário dele, tá bom? E as suas ações, elas não são bem vistas. Porque geralmente esse antagonista, ele quer prejudicar o meu protagonista, né? Ele quer prejudicar o mocinho, causar um conflito ali para ele não se dar bem, né? Então ele é classificado ali como antagonista. Aí eu tenho aqueles que são classificados como secundários, né? Que são os coadjuvantes e os figurantes. O que o coadjuvante, o personagem coadjuvante, ele quer passar pra gente, né? Ele participa da história, ajudando os personagens a alcançarem os seus objetivos, tá bom? Esses são classificados como coadjuvante. E o que seria o figurante então, professora? Bom, o figurante, senhores, são os personagens com nenhum objetivo, ou com pouca participação, ou quase nenhuma participação ali. Seu desenvolvimento na história é pouquíssimo, muito raro ali, né? Então ele é chamado de figurante. É aquele que fica passando, tá ali tomando um sorvete, enquanto a ação principal está acontecendo aqui, ok? Então, já falamos sobre enredo, já falamos sobre tempo, sobre espaço, personagens e agora, por último, nós vamos falar sobre o narrador. E a instrução sobre narrador está lá na página 11, também no item Aprenda Mais. Página 11, também no item Aprenda Mais, ok? Lá no Aprenda Mais, na página 11, nós temos assim, o narrador. Esse narrador, classificado lá, ele pode ser narrador personagem ou narrador observador, tá bom? Esse meu narrador, ele pode ser personagem ou observador. O que seria esse narrador aí classificado como personagem? É aquele que, além dele narrar a história, ele está participando lá dos fatos, dos acontecimentos, né? Às vezes o próprio protagonista, o personagem protagonista da história, é o narrador da história. Então ele pode ser narrador personagem, porque além de narrar, ele participa da história, ok? Aí nós temos o nosso narrador observador. O que seria o meu narrador observador? Ele não participa da história, ali dos fatos acontecendo, apenas ele faz o quê? A narração dos fatos, tá bom? Então, o meu narrador personagem, ele narra e participa. O meu narrador observador, ele apenas faz a narração dos fatos que estão acontecendo, ok? Então, senhores,
Estes são os nossos elementos da nossa narrativa, que estão presentes aonde? Lá no nosso textos, né, que nós já trabalhamos, classificados como gênero, parábola e fábula, ok? Lembra lá que nós temos as ações que acontecem com os personagens, né? Temos os nossos próprios personagens, o tempo, o espaço e o narrador que está ali narrando e participando ou apenas narrando a história que está acontecendo. Queridos alunos, esta foi a nossa revisão de hoje sobre os elementos da narrativa, onde você lá no seu caderno vai poder praticar o exercício que está sendo proposto lá na nossa plataforma, um documento, né, de exercício de revisão, onde você vai passar para o caderno e vai fazer a interpretação do nosso conteúdo de hoje. Agora, senhores, é com vocês, bons estudos e até a próxima, se Deus nos permitir.